Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito discutido, que é a gordura corporal. A gente sabe que em grandes quantidades a gordura pode trazer muitos riscos para a nossa saúde. Mas o que muita gente não sabe é que a gordura é essencial para que o corpo realize suas funções. Na aula de hoje a gente vai explorar o tecido adiposo, um tecido que consegue armazenar a gordura no nosso corpo. E a gente vai ver como ele protege, aquece e fornece energia para as nossas atividades. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo de propriedades especiais, ou seja, é uma variedade especial do tecido conjuntivo. E ele vai preencher espaços entre órgãos e tecidos e vai desempenhar importantes funções dentro do corpo, tanto estruturais quanto metabólicas. O tecido adiposo ele costuma ser chamado de gordura corporal, mas apesar da gordura ser o principal componente, existem vários outros componentes importantes. Todos os mamíferos possuem tecido adiposo e ele vai ser encontrado em toda a extensão do corpo. Ele vai ser encontrado em maior quantidade na camada logo abaixo da pele, que é a camada da hipoderme. A gordura encontrada nessa região vai ser chamada de gordura subcutânea, e ela está representada na figura pelos números 4 e 5. Além dessa região, ele pode ser encontrado em volta dos órgãos internos, principalmente o coração e os rins. E nesse local ele vai receber o nome de gordura visceral ou omental. Além disso, ele pode ser encontrado entre músculos, dentro da medula óssea amarela, que a medula óssea amarela também pode ser chamada de tutano. E esse tutano, então, nada mais é do que células do tecido adiposo. A gordura também vai ser encontrada em volta das glândulas mamárias, que é essa região amarela, com várias esferas amarelas, elas vão representar o tecido adiposo ao redor do tecido glandular das mamas. Além disso, ele vai ser encontrado em pequena quantidade entre as articulações, com o intuito de proteger essas articulações dos impactos. E vai ser encontrado também atrás dos globos oculares, nessa região com esferas amareladinhas, que são meio laranjinhas. A gente pode perceber que tem uma grande quantidade ao redor do globo ocular, e é o tecido adiposo também. Agora a gente vai ver quais são as principais funções que o tecido adiposo exerce no nosso organismo. Quando a gente nasce, a gente já tem a quantidade de células do tecido adiposo que a gente vai ter durante toda a nossa vida. Nenhuma célula do tecido adiposo, nenhuma célula que armazena gordura vai ser criada e nem destruída ao longo da nossa vida. E como que a gente consegue ganhar gordura e perder gordura, sendo que as células que armazenam essa gordura são as mesmas desde que a gente nasceu? Isso acontece porque o tecido adiposo atua como a principal reserva energética do corpo dos animais, ou seja, ele consegue armazenar energia na forma de gordura. Tudo aquilo que a gente come e que não é utilizado imediatamente para a produção de energia vai sendo armazenado na forma de inclusões lipídicas dentro das células do tecido adiposo. E essas células do tecido adiposo vão aumentando seu tamanho ou diminuindo de acordo com as necessidades do corpo e com o metabolismo. A gente sabe que os compostos preferidos do corpo para obter energia são os carboidratos e as proteínas. Isso acontece porque eles são os compostos mais fáceis de serem metabolizados pelo corpo. Então, sempre que a gente fornecer fontes de carboidrato ou de proteínas para o nosso corpo, ele vai utilizar esses compostos para produzir energia e vai armazenar o excesso dessa energia em forma de lipídios dentro das células do tecido adiposo. Isso vai fazer com que a célula aumente seu tamanho. Já quando a gente não oferece fontes de proteínas e carboidratos para o nosso corpo, ele vai começar a metabolizar esses lipídios presentes nas células do tecido adiposo para produzir energia. Isso vai fazer com que ela diminua o seu tamanho e que a gente emagreça.
Outra função importante do tecido adiposo é de modelar a superfície do corpo. Ele vai ser, então, em parte, responsável pelas diferenças do contorno entre o corpo do homem e da mulher. As mulheres tendem a armazenar mais gordura subcutânea, em locais como nádegas e coxas, na região do quadril. E elas também possuem tecido adiposo nas mamas. Já os homens, eles tendem a armazenar mais gordura visceral, ou seja, mais gordura em torno dos órgãos internos. Essa maior quantidade de gordura visceral, inclusive, vai oferecer mais riscos à saúde, principalmente no que se refere ao surgimento de doenças cardiovasculares. Esse risco tende a ser um pouco menor nas mulheres. A gente pode notar também que a porcentagem da massa de tecido adiposo nas mulheres tende a ser ligeiramente maior se comparada aos homens. Em pessoas com índice de massa corporal normal, o tecido adiposo deve corresponder a 20 a 25% do corpo nas mulheres e 15 a 20% da massa corporal nos homens. Essas diferenças entre a distribuição de tecido adiposo no corpo são determinadas pelos hormônios sexuais. Vamos agora para a próxima função do tecido adiposo. Imagine dois rapazes em um jogo de futebol americano, sendo que um deles é mais magrinho e o outro é mais gordinho. Qual dos dois vocês acham que durante o jogo vai se machucar menos? Provavelmente, o rapaz com um pouquinho mais de gordura vai terminar o jogo muito menos dolorido e menos machucado. Isso acontece porque o tecido adiposo funciona como uma almofadinha de proteção contra choques mecânicos, e isso vai proteger os ossos e os órgãos dos traumas físicos. O tecido adiposo ele tende a se concentrar em algumas regiões, como a região glútea e na palma das mãos e plantas dos pés. E ele vai estar formando nessas regiões os coxins absorventes de choques mecânicos, que vão estar protegendo as regiões do corpo que sofrem mais atrito ou sustentam mais peso. Então, os coxins são essas partes fofinhas que ficam na palma da mão, na sola do pé e na região do bumbum. Outra função importante do tecido adiposo é que ele vai preencher espaços entre um tecido e outro e entre um órgão e outro. Isso vai proteger os órgãos internos e fazer com que eles se mantenham nos lugares corretos. Pelo fato da gordura ser um material muito mal condutor de calor, a camada de tecido adiposo vai funcionar como um ótimo isolante térmico. Isso ajuda a reduzir a perda de calor através da pele para o ambiente. Isso vai fazer com que os animais consigam manter a temperatura corporal próxima da temperatura ideal, que no nosso caso é cerca de 36 graus Celsius. A gente pode perceber que quanto mais frio for o ambiente que os animais vivem, mais espessa ou mais grossa é a sua camada de tecido adiposo na região subcutânea. E como que é a estrutura do tecido adiposo? Como que ela se organiza? O tecido adiposo é constituído principalmente por células que são chamadas de adipócitos. Na primeira imagem, a gente pode observar várias células em formato esférico, com conteúdo branco ou com pequenas bolinhas acinzentadas. Todas essas são os adipócitos. Além dos adipócitos, a gente pode encontrar outras células do tecido conjuntivo, como os macrófagos, por exemplo. Na primeira imagem, o macrófago aparece como uma célula acinzentada. É a única célula acinzentada que a gente vai ter nesse primeiro desenho. As células elas vão ficar sustentadas por uma matriz extracelular formada por uma rede de fibras, como a gente pode perceber na segunda foto, que é de uma microscopia eletrônica do tecido adiposo. Então, a rede de fibras vai sustentar e vai unir as células do tecido adiposo. Além disso, o tecido adiposo contém uma grande vascularização, ou seja, tem vários vasos sanguíneos para nutrir esse tecido. Os adipócitos ou células adiposas,
Eles são originados a partir de células mesenquimáticas, que são multipotentes. O que significa isso? Que elas são capazes de se diferenciar e se transformar em células de diferentes tipos. Na primeira imagem, a gente pode observar a primeira célula da esquerda para a direita é uma célula mesenquimática. E essa célula vai sofrer diferenciação em pré-adipócitos, que a gente pode observar como a segunda célula da primeira imagem ou a primeira célula da segunda imagem. Os pré-adipócitos, por sua vez, vão sofrer diferenciação e vão se tornar adipócitos maduros, que vão apresentar um formato arredondado e vão ser capazes de acumular gordura no seu interior, em forma de inclusões lipídicas. E esse lipídio vai ser armazenado na forma de triglicerídeos. O tecido adiposo é encontrado nos mamíferos em duas formas diferentes: o tecido adiposo branco ou unilocular e o tecido adiposo pardo ou multilocular, que serão distribuídos de acordo com a espécie e fase de desenvolvimento do animal. O tecido adiposo unilocular vai apresentar coloração amarelada e ele vai ter como característica adipócitos grandes e com uma única inclusão lipídica, que é em tamanho maior, como pode ser observado nas duas imagens. A primeira, a inclusão lipídica, está localizada no interior da célula em branco, é esse espaço branco. Na segunda imagem, o espaço amarelo é a inclusão lipídica. E a inclusão é tão grande que ela ocupa quase todo o espaço celular e ela acaba deslocando o núcleo e as organelas da célula para a área periférica. Ele vai ser encontrado em recém-nascidos em uma camada de grossura uniforme e nos adultos ocorre acúmulo em algumas partes do corpo, mas ele vai estar espalhado no corpo todo do adulto. O tecido adiposo unilocular ele vai formar os coxins de apoio nas palmas das mãos, plantas dos pés e nádegas e vão preencher espaços entre órgãos na cavidade abdominal e vão formar a camada subcutânea. Já o tecido adiposo multilocular, ele vai apresentar coloração parda ou marrom e a característica principal é a presença de várias inclusões lipídicas de tamanho menor, que ficam espalhadas pela célula. A gente pode observar na primeira imagem as inclusões lipídicas em amarelo e na segunda imagem as inclusões em branco. A coloração mais escura desse tecido é porque ele é muito vascularizado e tem muitas mitocôndrias, que é uma característica importante desse tecido. A gente pode observar as mitocôndrias em rosa no primeiro desenho e em cinza no segundo desenho. As mitocôndrias das células do tecido adiposo multilocular transformam a maior parte da energia dos lipídios em energia térmica, ou seja, elas metabolizam o lipídio e geram calor para o organismo. Na espécie humana é encontrado quase somente nos recém-nascidos. A gente está observando na imagem a concentração nos recém-nascidos e nos adultos. O que acontece? Como ele é um tecido que não cresce, a quantidade nos adultos é muito reduzida se comparada com a criança. E existem alguns resquícios na região da cintura pélvica e escapular, como a gente está observando, e principalmente em torno da laringe e da traqueia. A função principal desse tecido é gerar calor. A gente pode observar nessa imagem as ondas de calor que tem na região da cabeça, da nuca e das costas do bebê, que é onde se localiza a maior parte do tecido adiposo multilocular e é onde fica mais aquecido no corpo do bebê. O tecido multilocular ele vai ser encontrado em espécies de animais que hibernam, como os ursos polares, por exemplo. E a função principal é gerar calor na época do fim da hibernação. E o que acontece? Os adipócitos nessa hora eles começam a metabolizar os lipídios e liberar energia térmica. E essa energia térmica vai aquecendo os capilares sanguíneos e vai se espalhando pelos tecidos, que vão se aquecendo lentamente
aumentando a temperatura de todo o corpo. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre esse tecido e até a próxima!